meu nome é Fernando Costa, eu sou gastroenterologista e endoscopista e vim falar um pouquinho hoje com vocês aqui do envelhecimento ativo sobre gastroenterologia na terceira idade, tá certo? Bom, as patologias gastrointestinais são a terceira causa mais comum de consultas no mundo ocidental. Com o envelhecimento, há tanto o aumento de patologias benignas quanto de patologias malignas a partir da terceira idade. Em pacientes que têm mais de 65 anos, tem 11 vezes mais chance de ter malignidade do que um paciente jovem. A polifarmácia, em associação com comorbidades que a gente adquire ao longo da vida, está associada com maior gravidade das patologias gastrointestinais. Por exemplo, o uso rotineiro de anti-inflamatórios que você compra na farmácia para dor lombar, para uma dor muscular, pode levar a úlceras gástricas, e a associação de anti-inflamatórios com inibidores da recaptação de serotonina, que são antidepressivos que você usa, sertralina, paroxetina, aumenta a chance de você ter uma hemorragia digestiva oriunda de uma úlcera gástrica, por exemplo. As principais patologias que aparecem na terceira idade, que são oriundas do trato gastrointestinal, mas o que é trato gastrointestinal? O trato gastrointestinal ele começa na boca e termina no ânus, passando pela faringe, pela laringe, pelo esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, que compreende tanto o jejunum quanto o ilho, intestino grosso, ânus. Além disso, a gente tem alguns órgãos sólidos que fazem parte do trato gastrointestinal. O pâncreas, que produz as secreções que ajudam a gente a digerir a comida. O fígado, que é um órgão mestre no metabolismo. O baço, que ajuda na nossa defesa, é um órgão que guarda algumas células de defesa, tá? E ajuda num processo chamado hemocaterese, que é a quebra das hemácias para a gente reaproveitar o ferro, tá? As principais patologias relacionadas que aparecem com a terceira idade é a disfagia, a doença do refluxo gastroesofágico, a gastrite atrófica, a gastroparesia, uma diminuição da secreção biliopancreática, alterações na microbiota intestinal, que podem levar a síndrome do intestino irritável e diarreia crônica, e constipação. E são sobre elas que a gente vai falar hoje, tá? A disfagia, a gente entende esse termo como uma dificuldade de se alimentar, tá certo? A gente divide a disfagia em duas formas. Uma disfagia alta, de transferência, ou também chamada e conhecida vulgarmente como engasgo. Então, é quando o paciente está comendo e, de repente, a comida não desce direito. O paciente frequentemente tosse, tem uma voz molhada durante as deglutições, durante as refeições, tá? 1/3 dos pacientes com mais de 76 anos podem ter esse tipo de dificuldade de se alimentar, tá certo? As principais causas são neurológicas, que incluem o AVC, que é vulgarmente conhecido como derrame, e a doença de Parkinson. E muitas outras doenças também podem alterar o mecanismo de passagem, de transferência da comida entre a boca e o esôfago. A deglutição da gente tem 3 fases. Uma fase oral, em que a mastigação ela é voluntária, né? Então a gente precisa mastigar bem a comida para transformar esse bolo, né, o alimento sólido, em um conteúdo meio pastoso e que vai facilitar na passagem pelo trato gastrointestinal. Nessa fase, tem algumas enzimas já começam a atuar para ajudar a digerir o alimento. É fundamental que a fase oral seja realizada com calma, com paciência e pelo menos você faça 20 mastigações em cada garfada. Na fase faríngea, é uma fase involuntária, em que a comida ela tem que passar da boca para o esôfago e ela não pode nem subir para a cavidade nasal, né, para o nariz, porque senão sai a comida pelo nariz, e ela nem pode ir para a traqueia, porque senão a comida entra no pulmão, causando o que a gente teme muito em idoso, que é a pneumonia aspirativa. Aspirativa por quê? Porque há uma aspiração da comida, né? A comida não foi para o esôfago, indo para a traqueia.
E na fase esofágica, em que a gente tem uma contração involuntária, automática do esôfago. O esôfago, ele faz uma propulsão da comida, é um cano cheio de músculo que vai fazendo com que a comida desça até chegar no estômago. No estômago ela sofre outro processo mais processo de quebra, né? Transformando-se em quimo, e daí ela entra no intestino delgado para poder sofrer mais processos de quebra e a gente conseguir absorver a comida no intestino delgado. Bom, o tratamento é uma abordagem multiprofissional que envolve os médicos, nutricionistas e fonoaudiólogos, tá? Cujo objetivo primordial é restabelecer a confiança e tirar a tristeza que muitas vezes envolve esses pacientes que têm engasgo, porque habitualmente os pacientes que têm engasgo têm perda do prazer de alimentar, evoluem com desnutrição, pneumonias de repetição, desidratação, isolamento, tanto social quanto familiar. Vale a pena reforçar que o tratamento não medicamentoso envolve comer lentamente, mastigando 20 vezes o mesmo alimento de cada garfada, usar uma colher para você se alimentar em pequenas porções, concentrar-se muito na refeição, evitar misturar líquidos com sólidos, colocar alimentos no lado mais forte da boca e sempre contar com o auxílio de algum familiar ou cuidador na hora da alimentação. Reforçando que esse auxílio, essa pessoa que está ao seu lado, ela deve ter feito algum curso ou olhar algum vídeo na internet de saber como desentalar em caso da comida ficar parada, tá certo? Isso é uma medida que salva a vida. Um outro tipo de dificuldade para se alimentar, de disfagia, é o entalo. O entalo é uma dificuldade um pouco mais baixa, que a gente chama de disfagia esofagiana. O problema está no esôfago e ele tem muitas causas. Pode ser um problema motor, um espasmo esofagiano, em que há uma contração rápida e involuntária e a comida fica parada. E você sente que a comida parou e ela não consegue descer de forma alguma. Tem algumas pessoas que têm esse entalo de forma progressiva. É inicialmente para sólido, depois fica uma dificuldade da comida descer, uma comida mais pastosa e depois para líquidos. Isso pode ser também um problema motor, como a acalásia, tá? Que é uma hipertonia do esfíncter esofagiano inferior, que é a válvulazinha por onde a comida deve passar, uma porteira que separa o esôfago do estômago, associada a uma diminuição na contração do terço inferior do esôfago, né, o que a gente chama de aperistalse. Algumas causas para as disfagias de condução, a gente já falou de alterações motoras, estenoses, tanto malignas quanto benignas, ou seja, um câncer de esôfago também pode causar essa disfagia, esse entalo, né? Uma estenose por refluxo, o refluxo de longa data não tratado pode evoluir com uma diminuição do calibre do caninho do esôfago, fazendo com que a comida fique mais tempo lá, né? E alguns medicamentos podem causar uma inflamação, uma úlcera no esôfago, e dessa úlcera haver uma cicatrização em que há um afilamento do esôfago. Alguns medicamentos como alendronato, que é um bifosfonado usado para tratamento de osteoporose. Pacientes que usam alendronato devem ficar pelo menos 2 horas depois da sua ingesta em pé ou sentado. É importante que não se deite depois da ingesta do alendronato. Alguns antibióticos, se você toma com pouca água, também podem ficar impactados no esôfago e causar lesão, assim como o cloreto de potássio e anti-inflamatórios não esteroidais. O diagnóstico é dado através e principalmente pela endoscopia digestiva alta, que é o exame da borracha, e o tratamento vai ser de acordo com o que foi diagnosticado. O refluxo, esse aí todo mundo já sabe, ou já teve, ou já sentiu alguma vez na vida, né? O mecanismo normal, é normal ter refluxo. Só que esse refluxo ele não pode ser incapacitante nem frequente. Se você está tendo sintomas de queimação, azia no tórax, após as alimentações, ou você está sentindo a comida voltar, que é a regurgitação,
Ou ainda, você tem um bolo na garganta que sobe, que desce, ou você tem uma tosse seca por mais de 3 semanas, ou ainda alguns tipos de asma que não melhora, né? Você está fazendo todo o tratamento certinho da asma e mesmo assim você tem sintomas de asma, isso pode ser refluxo. O ideal é que você vá no médico e converse com ele sobre isso. Mas por que o refluxo ocorre? O refluxo ele ocorre porque a gente tem uma porteira, como eu havia falado anteriormente para vocês, que é o esfíncter esofagiano inferior. Esse esfíncter, ele abre e fecha várias vezes ao dia, tá certo? E com o passar dos dias e dependendo do que você coma, ele pode ficar aberto por mais tempo, fazendo com que o conteúdo que está dentro do estômago, ele volte. E aí, voltando, você tem um conteúdo mais ácido numa mucosa que não está tão preparada para recebê-lo. E daí surgem as erosões, úlceras, estenoses, inclusive um epitélio chamado epitélio tipo Barrett, em que a célula do esôfago ela deixa de ser uma célula típica do esôfago e passa a ser uma célula intestinal, que é a metaplasia intestinal. Bom, então, o cerne da fisiopatologia da doença do refluxo é a diminuição da pressão do esfíncter esofagiano inferior, tá? E essa diminuição associada a um relaxamento transitório inapropriado, que na verdade ele é o grande mestre da doença do refluxo gastroesofágico, esse relaxamento com a diminuição do esfíncter esofagiano, da pressão do esfíncter esofagiano inferior, fazem com que a comida volte, né? E com isso você tenha lesão dessa mucosa no terço distal. Além disso, se você tem algum problema de motilidade com diminuição do clareamento esofagiano, né? A comida passa mais tempo no esôfago, ou você tem alguma doença como a síndrome de Sjögren, que diminui a produção de saliva, isso faz com que você tenha uma predisposição a ter refluxo. Além disso, a hérnia de hiato, que é quando você tem uma parte do estômago dentro do tórax, ela faz com que o paciente fique com um refluxo e não melhore. Além disso, outras patologias, como retardo no esvaziamento gástrico, por exemplo, hoje muita gente usa Ozempic, ou Victoza, ou Saxenda, que são medicações para perder peso. E essas medicações, elas fazem você perder peso porque elas alteram o esvaziamento do estômago, fazendo com que a comida fique mais tempo no estômago e, com isso, lhe dê uma saciedade de tal forma que você não consegue comer mais do que você comia. E pelo fato da comida passar mais tempo no estômago, isso favorece o aparecimento do refluxo, tá? Em idosos, a gente sabe pelos estudos que há uma maior ocorrência de esofagite erosiva, uma piora no padrão de refluxo através da pH-metria. Mas que danado é pH-metria? pH-metria é a gente introduz uma pequena e fina sonda pelo nariz, essa sonda chega ali no esfíncter esofagiano inferior, naquela porteira que eu falei anteriormente, e você fica com ela durante 24 horas, cronometrando quantos refluxos ácidos você teve. Esse método é o padrão ouro para diagnóstico de refluxo ácido, mas a gente só usa pela disponibilidade, dificuldade de acesso, a gente só usa em alguns casos. A diminuição das queixas típicas. Então, os idosos habitualmente têm pouca pirose, que é essa azia, essa queimação aqui atrás do externo, né? E regurgitação, com o aumento da disfagia, da dor torácica de origem não cardíaca e do sangramento digestivo. Abro um parêntese para afirmar que toda dor torácica em idoso deve ser cuidadosamente avaliada para patologias cardíacas, pois o refluxo não mata, mas um infarto mata sim. Então, o ideal é que você consulte o seu médico e converse mais sobre o que você está sentindo e explique da sua forma para que ele possa entender melhor e consiga, ou não, né, diferenciar entre refluxo e patologias cardíacas. Sempre que houver uma dúvida, o ideal é que se faça uma avaliação cardiológica primeiro, para depois de a gente ser submetido a uma endoscopia, por exemplo.
que é o que a gente usa habitualmente para avaliação de pacientes que têm refluxos acima de 40 anos. Todo paciente que tem refluxo e tem mais de 40 anos no Brasil, ele deve ser submetido a uma endoscopia para avaliação de lesões que o refluxo pode causar. Nesse diapositivo, vocês podem ver aqui uma transição esôfago-gástrica. O que é isso? É o limite, é a porteira que eu falei a vocês, entre o esôfago normal e o estômago. Tá? Aqui é uma outra foto. E aqui a gente já começa a ver uma erosão. Tá? Então, uma esofagite erosiva ou ainda também uma esofagite não erosiva. A esofagite erosiva, quando ela é da classe C e D, ela fecha o diagnóstico de refluxo pelo consenso de Lyon. Já as esofagites A e B, há uma certa dúvida, mas se os sintomas forem muito característicos associados à esofagite A e B, você pode sim sugerir o diagnóstico de refluxo. A hérnia de hiato, nesses diapositivos, vocês podem ver que é quando a gente tem uma migração cranial, ou seja, uma subida do estômago para dentro da cavidade torácica acima de 2 centímetros. E aqui a gente pode ver pela endoscopia, no fundo, olhando na retrovisão, a presença de uma hérnia e na visão frontal, a hérnia. Esse aqui é o exame da pH-metria que eu falei a vocês, em que a gente coloca uma sondinha pelo nariz e passa 24 horas com essa sondinha para poder a gente fazer a mensuração dos episódios ácidos. O tratamento não medicamentoso ele é crucial para a melhora dos sintomas e envolve evitar refeições copiosas ou muito gordurosas, se atentar entre o último horário da refeição e a hora que vai se deitar. Idealmente, os pacientes que têm refluxo devem permanecer em posição supina, ou seja, em pé, por 2 a 3 horas antes de se deitar. E se for se deitar, você pode fazer uso de alguns suportes de elevação da cabeceira, ou você coloca 2 tijolos na cabeceira da cama, e aí o seu parceiro ou sua parceira é que vai ter que se acostumar a essa nova forma de dormir, ou você pode comprar um suporte anti-refluxo em que você tem uma elevação de 15 centímetros da cabeceira. Isso vende na internet com maior facilidade para a melhora dos sintomas noturnos, como tosse e acordar no meio da noite meio engasgado. Perda de peso ela é crucial para a melhora dos sintomas, tá? Então, assim, manter um estilo de vida saudável, dormindo bem, pelo menos de 6 a 8 horas por dia, fazendo atividades físicas regulares, 150 minutos de exercício aeróbico por semana, isso e uma dieta balanceada, idealmente mediterrânea, ajudam você a manter seu peso e fazer com que você controle os sintomas de refluxo. Evitar beber, evitar fumar. Isso também ajuda na melhora dos sintomas. Tá? Uma posição que você pode adotar quando você não tiver o tempo hábil entre a última refeição e a hora de dormir, que são pelo menos de 2 a 3 horas, é ficar em decúbito lateral esquerdo. Né? No decúbito lateral esquerdo, como vocês podem ver aqui nessa foto, há uma diminuição do refluxo, tá? Porque por gravidade a comida fica depositada mais para baixo, enquanto que no decúbito lateral direito, você tem pela localização do órgão, você tem mais refluxo. Além disso, é fundamental que a gente evite café, chocolate, comida gordurosas, pimenta, menta, gomas de mascar, porque isso tudo faz com que você tenha mais episódios de refluxo. Sem falar de que bebidas gaseificadas são completamente proibidas, porque existe o refluxo gasoso que elas produzem. Então, refrigerante, água com gás também devem ser evitados. Eu agradeço demais a oportunidade e estou à disposição.